acessando o nosso conteúdo aqui da Proposta de Paz. Então, em nome da DUNE, né, a gente, da Coordenadoria Serra Mar, queria agradecer muito os esforços, né, de cada um que, enfim, está tirando um pouco do seu tempo para se aprofundar, né, no estudo da Proposta de Paz. Enfim, a gente espera que esse diálogo que a gente vai começar agora, de alguma forma, possa contribuir para que você também possa replicar esse encontro, esse diálogo na sua localidade. Então, me apresentar, né? Prazer, eu sou o Vitor. Eu atualmente atuo como secretário da DUNE, da Coordenadoria Serra Mar, e também atuo como responsável de distrito pela DMJ no Distrito Leblon. Eu hoje estou acompanhado do nosso amigo Cleiton Cortes, né, que é responsável de RM da DUNE, da RM Piabetá, e também é responsável de comunidade pela DMJ na comunidade Bela Vista. A gente também está com o nosso companheiro Iago, que é vice-responsável de DJ, da Subgrande Rio, e a nossa amiga Luísa também, que é secretária do Departamento de Cientistas, é líder do Núcleo dos Agentes Ambientais e também atua como líder da divisão feminina do Bloco Farm de Amoedo. Então, hoje, aqui, né, nesse encontro, a gente vai estar estudando o trecho da Proposta de Paz, né, do Dr. Daisaku Ikeda, que é Esforços concentrados na ONU para a superação da crise climática. É a parte 5 de 8 da Proposta de Paz, né? Então, nesse trecho da proposta, o Dr. Daisaku Ikeda ele está falando, né, obviamente, da mudança climática, mas logo no início ele começa falando justamente sobre a cooperação entre os países para superar esse dilema, né? Então, logo de início ele fala que ao longo dos anos, né, mesmo com inúmeras e insistentes advertências sobre essa questão, né, o ritmo da mudança climática só se fez aumentar, né? Então, a gente vê quadros e quadros de que, na verdade, essa situação não só está longe de ser resolvida, mas como também esse problema, de certa forma, vem se agravando, né? Então, o Dr. Daisaku Ikeda, ele logo de início faz menção à COP26. A COP26 foi a 26ª Conferência das Partes sobre Mudança Climática. Ela foi realizada entre outubro e novembro de 2021 e ela reuniu líderes do mundo inteiro, né, representantes de diversos países, justamente para tratar sobre a questão da mudança climática, né? E ao longo do encontro, né, mesmo com diversos impasses entre os países, né, muitos desses impasses porque cada país tem o seu determinado interesse, né, tem a sua agenda política e econômica. Então, mesmo com os impasses entre cada um desses países, no final eles conseguiram chegar a um consenso, a um importante consenso, né, nessa batalha contra a mudança climática. Então, ao final da COP26, ficou acordado entre os países participantes de limitar o avanço do aumento da temperatura mundial em até 1,5 graus Celsius, né? Esse número ele é muito importante porque ele é uma redução a um número a uma meta antiga, né, que já se tinha, que foi fechada no Acordo de Paris em 2015, né? Naquela época, o acordo entre os países foi limitar o aumento da temperatura mundial em até 2 graus, só que com a COP26 realizada no ano passado, esse número foi reduzido para 1,5, né? Mas mesmo assim, mesmo com esse avanço nessa questão, o responsável por presidir a COP26, o Alok Sharma, ele alertou que ainda assim esse pulso de 1,5 graus, né, de teto, ele ainda é um pulso fraco e que o sucesso das ações ele não vai se dar somente pela assinatura do acordo, né? Então que de fato os países vão ter que se engajar profundamente, né, em questão de ações, em questões de políticas, para atenderem a esse objetivo, né? Então, logo em seguida, né, ao tratamento, né, da COP26, o Dr. Daisaku Ikeda ele saúda os Estados Unidos e a China por justamente estarem juntos nesse encontro e firmarem esse pacto, né, esse acordo, inclusive até de cooperação mútua direta entre esses dois países, né? Então, o Dr. Daisaku Ikeda ele faz questão de fazer essa saudação aos países, porque são países que recentemente têm relações diplomáticas tensas, né? Enfim, por uma série
de interesses conflitantes entre esses dois países, acabaram muitas vezes sendo rivais, né, em algumas questões, mas quando entrou, sem problema, faz parte. Mas justamente quando, né, entrou nessa questão ambiental, os países, os Estados Unidos e a China, eles entraram em acordo e passaram a trabalhar juntos, né? E logo em seguida também o Dr. Daisaku Ikeda, ele convoca o Japão, que é o país de origem dele, para também se engajar nos esforços junto à China. E essa convocação do Dr. Daisaku Ikeda, ela na verdade tem uma origem histórica, né? Porque esses dois países, por diversos momentos, também já colaboraram juntos em questões ambientais. Então, o Dr. Daisaku Ikeda ele faz menção de 3 datas em específico, né? Primeiro, ele fala do ano de 1981, quando China e Japão assinaram um acordo para a proteção de pássaros migratórios e o habitat natural deles. A segunda data que o Dr. Daisaku Ikeda faz menção é o ano de 1994, quando teve o acordo de cooperação para a proteção ambiental entre Japão e China. E a última data que ele faz menção é o ano de 1996, que foi fundado em Pequim, né, que é a capital da China, o Centro de Proteção Ambiental da Amizade Sino-Japonesa, né? E sobre esse Centro de Proteção Ambiental, o Dr. Daisaku Ikeda ele traz dois acontecimentos muito significantes que vieram a partir da fundação desse centro, né? Em 2006, após 10 anos de fundação desse mesmo centro, o Dr. Daisaku Ikeda, né, ele recebeu uma cátedra honorária, né, ou seja, ele recebeu uma homenagem da Universidade de Pequim. E nessa oportunidade, né, que ele teve a oportunidade de falar junto com o corpo discente, né, com os professores, com os alunos da universidade, ele discursou elogiando, né, justamente a relação que Japão e China vinham forjando na questão ambiental, né? E outro acontecimento que veio a partir da fundação desse centro é que, na verdade, ele foi um polo para projetos entre China, Japão, Estados Unidos, Rússia e diversos outros países da União Europeia, em conjunto com países em desenvolvimento, né? Para a questão de elaboração de projetos sustentáveis, né? De projetos que tinham como objetivo o cuidado, né? O trato com o meio ambiente. Então, esse centro de proteção ambiental ele é muito significativo até para o que o Dr. Daisaku Ikeda vem trazendo na proposta, porque que é o argumento principal dele, né, de que a chave para a resolução da questão climática se dá a partir da cooperação entre os países, né? Então, para dar continuidade aqui ao nosso diálogo, eu gostaria de chamar o Cleiton, que ele vai, enfim, dar continuidade ao nosso papo aí. Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui sobre a guerra, né, entre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né, em que hoje, dia 3 de setembro, completa 100 dias, né, de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né. Como todos vocês sabem, né, a guerra ela começou no dia 24 de fevereiro desse ano. As tropas russas invadiram a Ucrânia por terra, céu e mar, né, e dando início a um conflito que já dura semanas e matou mais de 1,5 mil civis ucranianos e gerou 4,3 milhões de refugiados. O embate entre os dois países não é novidade. E desde a dissolução de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a URSS, a Ucrânia busca obter sua independência e se desvencilhar da influência política e econômica da Rússia, que tem intenção de facilitar esse processo. E a COP26, né, como o Vitor disse, né, anteriormente, ela ocorreu no final do ano passado, né, entre outubro e novembro de 2021, e essa proposta de paz
ela foi enviada à ONU em janeiro desse ano. E neste momento o mundo assiste, né, a preocupação, né, entre a guerra, né, da Rússia e da Ucrânia que está acontecendo. O primeiro é a pegada de carbono oculta nas atividades militares. Os conflitos armados são responsáveis por prejuízos, não somente em vidas humanas, em animais, perda de ecossistemas, sofrimento, deslocamento, miséria e destruição. Há também uma quantidade gigantesca de emissões de carbono na produção bélica, deslocamento de armas e tropas, com os bombardeios e a liberação massiva de carbono no bombardeio e áreas arborizadas. Árvores e plantas são grandes armazenadoras de CO2, como todos nós sabemos, né? E quando são cortadas ou destruídas, todo o carbono concentrado no seu corpo se soma ou já é enorme contingente presente na atmosfera. E nenhum desses impactos foram contemplados nos cálculos dos cientistas, que ajudaram a compor a meta acordada pelos países no Acordo de Paris. O que significa dizer que, ao invés de reduzir as emissões, estamos aumentando significativamente o desejo já grandioso o bastante. E essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia jogou uma luz sobre a estreita ligação entre a indústria bélica e a economia centralizada no petróleo, evidenciando o quanto uma alimenta a outra e o quanto é urgente a independência energética com o uso de fontes limpas. Agora eu vou passar minhas palavras para o Iago Gonçalves. Olá, tudo bem? Já falaram, meu nome é Iago, né? E eu vou comentar sobre algumas propostas que a ONU já investe sobre as mudanças climáticas. Assim como o Vitor e o Cleiton já comentaram, no ano passado foi realizada a 26ª Conferência das Partes sobre Mudança Climática. Conferência essa que foi adiada durante quase 2 anos por conta da pandemia da Covid-19. Onde foi afirmado esse compromisso de conter o aumento até 1,5 graus Celsius de temperatura média da Terra, em comparação com o período da pré-indústria, né? Compromisso esse que, mesmo não sendo esperado, já que a galera aguardava ansiosamente por esse encontro, querendo, né, grandes avanços, manteve esse compromisso, que já vai de acordo também com o acordo, vai de encontro com o Acordo de Paris, né, que limitava o aumento a 2 graus Celsius nos níveis pré-industriais, né, que foi realizado no ano de 2015 na COP21. Nesse ano agora de 2022, é comemorado o aniversário de 30 anos da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Para ter um contexto histórico, esse foi o primeiro grande encontro dos chefes de Estado que se reuniram para tratar sobre essas questões, né, relacionadas à degradação do meio ambiente. A ONU determinou que entre os anos de 2021 e 2030 seria a década da restauração dos ecossistemas, que é justamente um apelo para deter a degradação dos ecossistemas e restaurá-los. Somente com ecossistemas saudáveis é que podemos melhorar a subsistência das pessoas, combater as mudanças climáticas e deter o colapso da biodiversidade. É interessante comentar que o ano de 2030 é o limite máximo determinado pelos cientistas para realizar essas mudanças, visto que após isso teremos mudanças climáticas catastróficas. Em 2001, estabeleceu-se um grupo de ligação conjunta para aprimorar a cooperação na implementação de 3 convenções que facilitem o compartilhamento de informações e a coordenação de atividades voltadas para esse sentido, mudanças climáticas. O Dr. Desaku Ikeda acredita que essa seja a hora de expandir essa aliança, engajando o apoio da sociedade civil. Diz que está convencido de que este movimento, nas palavras dele, abrirá novos caminhos para obtermos sucesso ao enfrentarmos a questão da mudança climática. Dentre as ações mencionadas da ONU, vamos destacar o INEP, ou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que foi criado em 72, em ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas. É um programa que tem como objetivo coordenar ações internacionais de proteção ao meio ambiente e de promoção do desenvolvimento sustentável.
Esse programa é um dos mais antigos em vigência. Sua atuação ainda é efetiva. Consegue dialogar com os estados porque entendeu que não poderia frear o desenvolvimento, mas aliar o desenvolvimento com a sustentabilidade, né? O desenvolvimento sustentável, que é um caminho possível para os países. Para a gente dar continuidade, vou convidar agora a Luísa. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu agradeço, em nome do Departamento dos Cientistas e do Núcleo dos Agentes Ambientais, a oportunidade de estar falando para um público tão relevante como vocês, os jovens, sobretudo os jovens da Soka Gakkai. Então, a gente tem, de fato, como os rapazes já expuseram aqui, em cima da proposta de paz, a gente tem um cenário bastante urgente, né? E aí eu queria trazer aqui os dados do IPCC desse ano, que foram publicados agora, no dia 4 de abril de 2022, portanto, posterior ao encontro em Glasgow, na COP26, que foi no final do ano passado, posterior também à publicação dessa proposta de paz, que o CCI faz essa avaliação, né, que o Dr. Isaac Ikeda, perdão, faz essa avaliação, posterior também ao início da guerra Rússia-Ucrânia, que foi em fevereiro. Então, o IPCC ele está podendo dar um panorama um pouco mais realista de como a gente está nesse momento. E ele diz o seguinte: as emissões nocivas de carbono de 2010 a 2019 foram as mais altas da história da humanidade. Olha o tamanho do desafio que a gente tem, com aumento de emissões registrados em todos os principais setores de atividades humanas no mundo. Então, para o secretário da ONU, Antônio Guterres, essa é uma prova que o mundo está num caminho muito rápido, acelerado para um desastre, que pode sim tornar esse planeta inabitável para seres humanos e muitas outras espécies. E ele diz, com as suas palavras, isso não é ficção ou exagero, é o que a ciência nos diz, que resultará de nossas atuais políticas energéticas. Estamos no caminho para o aquecimento global de mais que o dobro do limite de 1,5 graus Celsius que foi acordado no Acordo de Paris em 2015. Então, a gente tem, sim, uma urgência enorme, que já era grande ainda mais agora, né? E aí ele diz o seguinte: a menos que uma ação seja tomada em breve, algumas grandes cidades podem ficar submersas com esse aquecimento global, com a elevação dos níveis dos mares. Ele fala o seguinte: ondas de calor sem precedentes, tempestades aterrorizantes, escassez generalizada de água, extinção de 1 milhão de espécies de plantas e animais. Isso é um efeito em cadeia, com uma série de outros impactos que a gente nem sequer consegue calcular por completo, né? E vale a gente pontuar nisso tudo o seguinte: os cientistas colocam hoje o Brasil no 17º lugar num ranking que avalia os riscos dos países serem gravemente afetados com a elevação dos níveis dos oceanos com esse tal desse aquecimento global. E o Rio de Janeiro, ou seja, aqui, para a nossa realidade, a coisa é especialmente dramática. A gente está entre as 7 cidades que mais podem ser afetadas, juntamente com Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, Santos e São Luís. Isso coloca o Rio de Janeiro, e todos nós aqui que estamos assistindo esse vídeo e debatendo esse assunto, no centro da urgência das ações. Sobretudo porque a gente tem muitas desigualdades no país e, por isso, populações muito vulnerabilizadas, historicamente vulnerabilizadas, que podem correr grandes riscos também. A gente tem visto isso acontecer com as chuvas em Petrópolis, na Serra aqui do Rio de Janeiro, está sendo cada vez mais forte e mais frequente. Então, seguindo essa lógica, o que seria o certo fazer? Se a gente está emitindo mais gás carbônico, então a gente devia agora estar juntando todas as nossas energias e recursos para manter floresta em pé, para botar tecnologia e recurso financeiro em reflorestamento e tecnologias da regeneração, mas na realidade o que ocorre é justamente o contrário. Só no último ano, aqui na Amazônia, a gente teve o maior desmatamento dos últimos 15 anos. Isso são dados do Instituto Amazon. Se o ritmo de destruição, como a gente está vendo acontecer agora, se mantiver, a gente vai estar acelerando ainda mais a velocidade dessas transformações. E aquilo que estava previsto para acontecer lá para 2050 pode acontecer bem antes disso. Aí, para a gente dar mais uma localizada nessa urgência, a gente está em 2022, é quando a gente está gravando esse vídeo agora. A gente tem, até 2050, a gente tem só 27 anos.
25 anos é o que se considera a distância entre uma geração e outra. Então, a gente pode dizer, sem dúvida, de que nós, sim, somos a última geração que tem algum poder de agir para desacelerar esse aquecimento global. E, mesmo assim, isso não coloca a gente numa situação confortável, porque a gente também está sujeito a viver algumas catástrofes e cada vez mais devastadoras a cada ano. Então, essa é uma urgência do nosso tempo. A gente tem que fazer o nosso melhor agora para garantir a longevidade e a qualidade de vida não dos nossos netos, mas dessa geração, da nossa geração e da geração que está nascendo hoje aqui nesse planeta. A responsabilidade de todos nós que estamos aqui reunidos, recebendo essa mensagem, é muito grande. E, ao mesmo tempo, é importante pontuar isso. A gente também não pode transformar toda essa urgência numa ansiedade, porque essa ansiedade atrapalha também, adoece também, e a gente precisa de ação. E aí é que eu acho que é muito importante a gente colocar esse ponto. Somos todos aqui, né? Essa é uma reunião dos jovens universitários, então vocês estão no lugar mais importante, no lugar de maior poder de mudança da sociedade, que é a universidade, e sobretudo os jovens da DUNE, né? Que são os jovens que têm a maior das ferramentas, que é o Daimoku, né, para fazer uma revolução. Né? Então, todos aqueles grandes desafios, eles podem sim ser enfrentados com a nossa prática, com coragem e, sobretudo, com urgência e responsabilidade. Tenho certeza que o Dr. Daisaku Ikeda, que é presidente da SGI, conta com cada um de vocês, e me incluo nisso também, para a gente produzir tecnologia, cultura, conhecimento para agir para essa mudança, para mudar essa perspectiva que a gente tem pela frente, porque o planeta vai continuar existindo. A gente é que precisa cuidar da nossa sobrevivência aqui. Eu espero que eu tenha podido contribuir de alguma forma para trazer um pouco mais de luz para colocar a proposta de paz dentro da nossa realidade. Então, nós estamos num papel de protagonismo, sim, no mundo hoje. Então, temos um papel muitíssimo importante. E eu espero que essas palavras tenham podido tocar vocês e vocês se inspirarem para direcionar todas as energias, a cultura, a cabeça e o coração de vocês para a gente transformar a realidade. Muito obrigada por isso. É isso. Obrigado, Luísa. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Iago. Obrigado você também que está assistindo a gente. Enfim, fazer as palavras da Luísa, acho que de todos nós aqui. Enfim, a gente espera que esse nosso bate-papo, essa nossa discussão tenha despertado essa vontade de você, né? Esse desejo, enfim, de mergulhar na proposta de paz, mergulhar também nos outros assuntos que a gente trouxe aqui, enfim, e que te inspire também, que te inspire a sua localidade a estar cada vez mais engajada, né? Cada vez mais curiosa para pesquisar esses assuntos e, como a gente falou aqui, né? Também está no protagonismo dessa mudança que, enfim, o nosso planeta está precisando. Então, muito obrigado e boa sorte nos estudos.